Então vou dar motivo para você trazer coisas boas aqui, te deixar mais leve, que a gente vai falar da vitória na estreia do Botafogo, que começou na Copa do Brasil com o pé direito. Numa noite com gosto especial para um jogador que vinha sofrendo com jejum de gols, viu? O gol chosica do Arthur! Foram 12 jogos de espera. Arthur fez o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Eu falo muito em saúde mental. Conversei com o psicólogo durante a semana, a gente falou porque as coisas saem naturalmente. O fim da seca foi muito celebrado. Estou muito feliz, espero que essa fase se estenda por muito tempo. O adversário foi o Capital do Distrito Federal. Um clube novo, 19 anos de história, está na Série D do Brasileirão. O Botafogo entrou em campo com um time quase todo reserva. De titulares, só Barbosa, Gregory e Mastriani. Não foi um desempenho brilhante, apesar de dominante. Foi para cima e aproveitou a posse de bola para tentar buscar os espaços. O árbitro marcou 3 pênaltis. O primeiro nesse lance, que o Juan Cruz foi derrubado. Alex Telles fez 1-0. O Capital arriscou mais vezes, como nessa cabeçada de Lennon na trave. Na segunda etapa, mais um pênalti a favor do Botafogo. Mas o árbitro Lucas Casagrande anulou a decisão, depois da revisão no VAR. O Botafogo ganhou novo fôlego com as entradas de Savarino e Igor Jesus. A bola bateu na mão do Richarlison, agora confirmado. Pênalti! Dessa vez, Igor Jesus pediu para bater e fez 2-0. Em seguida, Arthur deixou dele, depois do passe de Cuiabano. Adentro! Gol do Botafogo! Juan Cruz também fez o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Fechou a goleada, 4-0. 2 titulares saíram machucados. Savarino com dores na coxa direita. Barbosa sentiu o pé esquerdo e deixou o campo de muletas. O Botafogo pode perder o segundo jogo por até 3 gols de diferença, que consegue a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro grande elogio que eu tenho que fazer é a forma como a equipa entrou no jogo. Renato Paiva estreou no Botafogo em março. De lá para cá, o treinador comandou a equipe em 10 partidas. Essa foi a 4ª vitória dele. Aos poucos, ele busca o time ideal para a sequência que vem pela frente. No sábado, o time enfrenta o Bahia fora de casa pelo Brasileirão. E na terça-feira, é a vez de jogar contra o Carabobo da Venezuela pela Libertadores. Não vou dizer que vai ser tudo perfeito e que vai ser tudo flores. Então, aos poucos, obviamente, as coisas vão se entrelaçando. Mas nós queremos ganhar e o objetivo será, obviamente, ir ganhando e ganhando e ganhando e jogando cada vez melhor. Ganhou e ganhou bem, mas acho que a torcida do Botafogo saiu um pouquinho preocupada ontem do Nilton Santos, porque a forma como deixa o campo o Barbosa de muletas e o Savarino ter sentido uma lesão muscular nesse momento, dois jogadores que não têm, nesse momento, substitutos. Isso, o eles Botafogo poderiam... sofre sem defensores e o Savarino não tem mesmo. É o caso do Gal, que a gente estava falando agora há pouco. Eles se machucaram contra o Capital, poderiam se machucar contra o Bahia no próximo final de semana. Só se machuca jogando, se não jogar, realmente não machuca. Às vezes tem gente que machuca dormindo. É o pijama andando training. De moto. Pijama training também. Andando de moto também já teve. Pisando na lâmpada. Aí, para isso que você forma elenco, que não é o caso do Botafogo. Esse é que é o problema. O problema é esse. Porque se machucar, para isso você tem que formar um grupo com 30 jogadores e com 22, 23 que você tem aquela confiança de que podem ser os substitutos. Se machucar, você vai colocar o substituto. Aí vai entrar o reserva mesmo. O Botafogo não tem nem zaga. O Botafogo sofre com o número de zagueiros. Então aí é um problema muito sério. E o Savarino é uma questão de qualidade que a gente sabe que todo clube, quando perde, acabamos de falar da questão do Garro, quando perde vai ter problema para substituir. Né? Então,
Acho até que a lesão do Savarino pode ter sido, a saída dele pode ter sido opa, peraí. Vamos segurar aqui. Se sentiu, então, ele entrou no segundo tempo. Primeiro que ele estava sendo poupado, né? Aí ele entra, pum, não sai, melhor ficar com um a menos do que se forçar. O Paiva falou na coletiva que assim que o Savarino sentiu, já sai de campo, não precisa ficar porque vai agravar. E é curioso, né, como Gregory e Barbosa só jogaram pelo fato deles estarem suspensos no final de semana. Aí o Paiva falou, vou manter ritmo de jogo, vou colocar os caras pelo menos 45 minutos. E aí o Barbosa, com 35, ainda na primeira etapa, já sai machucado. O Botafogo já estava tendo de jogar com o Danilo Barbosa, improvisado ali na zaga. Não é uma novidade, ele já fez isso em outros momentos, mas o ideal seria que ele não tivesse que jogar improvisado por ali. Então, para um time que já está sofrendo, ver o Barbosa sair da maneira como saiu, é uma imagem forte, né? Mancando e de muleta. De botinha, né? Que a botinha também assusta. Muleta, você não consegue dar uma previsão do que pode ser nesse momento. Aliás, a gente fica até no aguardo, né? Na programação do Sport TV e no GE. Globo, provavelmente, nós teremos a informação do Botafogo, depois dos exames feitos, do que qual o tamanho da gravidade da lesão dos dois, talvez principalmente a do Barbosa, pela forma como deixou o campo. Pensando que tão importante para o Botafogo quanto a própria Copa do Brasil, tem a Libertadores, tem o Brasileiro e tem a Copa do Mundo de Clubes, que são dois jogadores que não dá para você deixar de fora, cara. Não. Agora, vamos aos pontos positivos. Arthur fez gol, o Botafogo ganhou a segunda partida seguida, jogando de uma maneira interessante, né? E é o único time que está classificado para a próxima fase. Mas está classificado mesmo. Mas joga lá no Distrito Federal ainda. Mas aí é só protocolo, né? O capital bom de Brasília é capital inicial, é uma banda. Foi a primeira partida, foi a primeira Copa do Brasil do capital. E eles ganham, então eles ganham contra todos e contra ninguém. Né? Como diz Foi boa. Música. Pegou? Pegou? Aí, então, não vai acontecer, o Botafogo não vai tomar. O Botafogo está economizando uma data. O Botafogo pode mandar qualquer time para esse jogo de volta da Copa do Brasil que vai conseguir a classificação. O Botafogo matou esse confronto na primeira partida, isso é muito positivo. Agora vai ter que dar aquela ajeitada nos problemas que uma partida de futebol sempre pode criar, que é o problema de lesão. Todo mundo que está jogando está correndo risco de lesão, mas está correndo risco de lesão treinando também, está correndo risco de lesão dormindo e andando de moto. E pisando em lâmpada. Mas é que andar de moto e pisar em lâmpada está bem relacionado. Ali. Você sabe que tem um cara que é viciado em fazer gol dia 30. Ah, é? O Alex Telles. Opa! Ele fez o gol no dia 30 de novembro do ano passado, que deu o título do Botafogo, ajudou, né, o Botafogo a ser campeão da Libertadores. E ontem, dia 30, fez gol também. Então, dia 30, bota o Alex Telles para jogar, que a chance dele fazer gol cresce. Um dado relevante, importante. Precisa marcar jogo todo dia 30, inclusive, e escalar o Alex Telles. E hoje, ou, se for o caso, já marca uns 3 jogos no dia 30, né? Calendário, uma tarde, uma noite. O calendário cabe, se pedir. Já teve isso no futebol brasileiro, gente. São Paulo já jogou 2 vezes no mesmo dia, o Grêmio jogou 3. Já teve coisas assim. Vocês acham que o calendário é ruim só de agora? Não. É de muito tempo. Hoje, dia 1º de maio. Estamos entrando no 5º mês. Vocês viram o dono do Botafogo por aí? Apareceu já esse ano aqui? Só para falar, no começo do Carioca lá, falar que o ano só ia começar junto do Brasileiro e da Libertadores. Então, ele precisa dar uma parecida para dar uma ajeitada nesse elenco do Botafogo, que tem muitas falhas e aí fica difícil. Jogar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo de clubes, precisa aparecer. E outro detalhe, hein? 1º de maio, dia do trabalhador. Não é dia do capital, do trabalhador. Hoje representando o trabalhador, tem o Operário jogando contra o Vasco. Tem o Operário, exatamente, lá no German Kruger. Bom, para falar então de outro time que poupou... Olha aqui, e agora aquela conversinha do Renato Gaúcho, né? Não tem mais jogo fácil contra time C, contra time da Série C, contra time da Série D. O time reserva do Botafogo riu disso ontem, né, Pedrosa? Foi um massacre, podemos dizer assim. Não foi uma atuação maravilhosa, mas foi uma atuação pelo menos consistente,
que para mim, se você for olhar o Botafogo manteve o esquema tático, um 4-4-2, com o Juan e também o Mastriani lá na frente, dando sequência ao Mastriani. Colocou o Jefinho como meio esquerdo, eu gostei bastante da partida do Jefinho, um jogador que conviveu com problemas físicos no ano passado e que nessa posição, podemos dizer assim, ele se tornou um cara que constrói por dentro, ele surge como um ponta no Botafogo, insinuante, que parte para dentro, que tem 1 contra 1, mas ele perde para mim essa potência física e ele ganha em raciocínio, depois que ele volta do futebol francês quando ele esteve no Lyon. Na direita foi o Arthur, que fez gol, e isso também é importante para ele ganhar confiança, era um cara que estava com aquela chamada uruca, digamos assim. Alex Telles, que não vem sendo titular, também fez gol. Eu acho que de forma geral o Botafogo fez um jogo controlado, uma equipe muito fraca também, isso é verdade, mas que serviu muito mais para você dar confiança e fazer essa gestão de minutos do que qualquer outra coisa. E mais uma vez vou frisar aqui, o Botafogo ganhou uma data, porque tá 4-0. A chance do Botafogo perder de 5-0 do Capital, perder por um placar muito grande, mesmo utilizando um time B mesclado com alguns garotos, é muito pequena. Para mim, o Botafogo já está classificado aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Então foi um jogo para também dar confiança ao trabalho do Renato Paiva, mantendo uma nova escalação, uma escalação que ele não costuma jogar, esse 4-4-2, ele geralmente joga com pontas muito abertos, e eu acho que foi interessante para o torcedor do Botafogo ter uma tranquilidade também nessa sequência, depois da vitória contra o Fluminense, ganhar também na Copa do Brasil. Esse tá tranquilinho, né? O Raíza esvaziou o discurso do Renato, né? Aí o Vasco veio hoje e botou um pouquinho mais de azeitona lá na empada do Renato. Falou, mas só que, na verdade, o Operário é da Série B de bola, né? Então é um time um pouco mais qualificado, de fato. Mas o Botafogo foi lá ontem e pegou o time da Série D, que o Capital acho que é da Série D também, tá? É da 4ª divisão. Só confirma pra mim, mas acho que é Série D. E esvaziou aquela conversa fiada do Renato. Não tem jogo fácil, qualquer time da Série C, time da Série D, complica tudo. E o Botafogo passou por cima ontem, Raíza. Passou por cima, né? Não foi um jogo brilhante do Botafogo, mas o suficiente para golear e resolver. Concordo com o Pedrosa, o Botafogo acaba ganhando uma data e um jogo que o time do Botafogo precisava, com gols, para ver se esse trabalho do Renato Paiva decola, né? Se ele consegue fazer uma sequência de bons jogos, porque estava muito irregular até aqui. Então, acho que essa vitória tranquila vai ajudar o Botafogo nesse sentido, no sentido de tentar encontrar uma regularidade para dar uma tranquilidade para o trabalho do Renato Paiva. Agora, a preocupação com o Savarino, que saiu ali sentindo, né? Teve uma lesão, uma peça muito importante. Eu vi vários jogadores do Botafogo, vários torcedores do Botafogo, falando que não tinha necessidade de colocar o Savarino, etc. E aí ele acaba se lesionando. Não tem jeito, poderia ter acontecido no treino, poderia ter acontecido no jogo seguinte, né? Isso é do futebol, faz parte. Mas acho que agora o Botafogo tem aí alguns dias para buscar essa regularidade para dar uma tranquilidade para o trabalho do Renato Paiva. Pode abrir a câmera 3, porque tá na hora do Lofredo, tá na hora do futebol. Rendeu esse jogo com o Capital, rendeu. Tá fazendo todos os trocadilhos com rendeu, o Capital. Rendeu, né? Feitos, né, Fachel? Bom dia para você, bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Rendeu. Ontem, o Botafogo goleou o Capital. Anteontem, o Fluminense tinha jogado com a Aparecidense e tinha vencido apertado. O técnico Renato Gaúcho falou, olha, não tem mais diferença entre os grandes e os pequenos. A gente sabe que existe uma diferença, então, né? Eu acho que o Renato pode assistir o jogo do Botafogo para tentar encontrar a diferença. Existe uma diferença que é o salário. O salário dos jogadores do Fluminense, por exemplo, é muito maior do que os do Aparecidense, né? Às vezes um jogador paga o salário inteiro do time da Aparecidense. Então, deveria ter diferença. Outra diferença, disposição, vontade de ganhar. Isso, também tem diferença. E acho que o Botafogo, que vem melhorando na temporada, venceu o Fluminense antes e agora chegou para enfrentar o Capital e passou tranquilo, né? Não classificou ainda, mas está encaminhado, mostrou que essa diferença existe. Talvez tenha sido apenas o Botafogo, viu? Muita gente teve dificuldade nessa fase, está tendo dificuldade nessa fase da Copa do Brasil. O Botafogo, então, partiu para cima do Capital. Como tem que fazer, né? Jogou... Como tem que fazer. Ô Lofredo, pênalti. Olha, primeiro grande quando joga contra um time... E o Botafogo nem colocou força total, hein? Tem que jogar sério. O Alex Telles bateu 1-0 pro Botafogo. Jogou sério. Taticamente foi semelhante ao time que enfrentou o Fluminense, mas o Igor Jesus, por exemplo, foi poupado, né? Então o Botafogo... E teve problemas também durante o jogo, com lesões do Barbosa,
do Savarino. Então, o Botafogo não começou com aquele esquema com os dois atacantes, Mastriani e Igor Jesus. Quando o Igor Jesus entrou no lugar do Mastriani. Mas ainda sim um potencial ofensivo muito grande, porque tem que existir uma diferença entre o Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e o Capital, que é um time de Série D. Né? Então, mais um pênalti, outro toque de mão. Outra diferença. Toque de mão. O jogador do Capital estava com as mãos para trás. E por aí isso, ele abre. Mas esse como está baixo, não foi validado. Como está baixo, não foi validado. Né? E agora? Mas esse está aberto. Esse não tem jeito. Será que ele pensou, da outra vez deu e essa vez vou passar? Aí o Igor Jesus bateu e fez o segundo do Botafogo. Eu acho até que tem um toque no peito antes do toque de mão, mas enfim. Ela ia dependendo do juiz gol, não né? marca, Exatamente. tem isso, dependendo do juiz não marca. E aí agora a gente vai ver o gol do Arthur, que é o primeiro dele com a camisa do Botafogo. Olha a felicidade, né? Ficando mais tranquilo aí o Arthur para desenvolver o futebol que a gente sabe que ele tem, que ainda não apresentou. Mas né? se faz gol, continua no time, é uma forma ali de marcar presença, né? Isso, vai garantindo o seu lugar, né? E aí o Botafogo vai chegar a concluir essa vitória. Eu confesso que eu não entendi aquela cabeçada ali do zagueiro. E o Juan Cruz fez o quarto gol. É outro jogador que está chegando ao grupo e está tentando encontrar um espaço. Pode ser um elemento que vá acrescentar no grupo do Botafogo, que encontrou seu time, né? E, enfim... Wilfredo, tá classificado praticamente. Jogo contra o Capital, vamos combinar que não é o lugar onde você vai ver se acertou, se não acertou. Fez o que tinha que fazer. Eu acho que dá para ver se errou. Foi Saraivá, quer dizer, o outro lado. E quando você enfrenta, por exemplo, o CSA e perde. Exatamente, é o que aconteceu. Aliás, todos os times grandes que estão entrando, que estão nessas rodadas, enfrentando times de Série C, D, sei lá, é isso que está aparecendo. Você descobre onde é que erra. Né? Quando você está enfrentando um time, por exemplo, da Série B de bola, né? Não D de dado, né? Pode acontecer. Eu acho que existe, você vai pegar um time que é do meio de tabela da Série A contra um time que está buscando acesso na Série B, você pode ter um equilíbrio. Ali. Você pode ter um equilíbrio. Mas tem que ser como o Botafogo fez, tem que chegar lá e patrolar. Agora, com essa diferença, tem que passar por cima. Aliás, até por respeito ao adversário, porque é assim, né? É assim. Então, o Botafogo agora, daqui 3 semanas, tem esse jogo da volta, mas é pro forma, né? É só para confirmar o avanço para as oitavas de final da Copa do Brasil, já que dificilmente vai tomar 4 gols do Capital, né? Não vai dar nada, não, René Casagrande. Eu, no seu lugar, estaria preocupada. Apesar do resultado. Preocupada? Pô, aquela cena pós-jogo, o principal jogador deles, Pedro, saindo de muleta, pô. Vem cá, você trocaria a vitória pelo Savarino não sair machucado? Não sei. Não sei. Pode ser que sim. Ontem eu fiz uma pergunta pra ela aqui, Pedro, na sua ausência, que ela deve estar pensando até agora. Qual? Você priorizaria a Copa do Brasil em 2025? Agora ele fica... Olha aqui, ele me irritou ontem. Ele me irritou ontem. Você não estava aqui, você não viu quanto que ele me irritou. Ficou me perguntando, negócio de assinar. Assinou que ganhou logo aqui, não sei o quê. Pedro, toma! Se você der o papel, ela assina. Vai por mim. E olha que é a competição que o Botafogo não tem, né? O debate começou aí, ué. Eu vou valorizar que ganhei com placar elástico, onde na Copa do Brasil falamos muito aqui. Muita gente tem dificuldade e não foi nem o time todo da minha cavalaria. Tava com um negocinho, né? Eu queria trazer meu óculos. Eu vou te contar um segredo, velho. O óculos sumiu? Sim. Eu acho que eu não sei mais dançar aquela música. É complicado. Tudo na vida é prática. A coisa tá feia. O meu Fogão goleou o Capital. O jogo foi no Newton Santos e ficou muito próximo da classificação na Copa do Brasil. O Flávio Nick estava lá e dentro desse VT tem as notícias do jogo e as notícias clínicas do Botafogo. Rodou. Com uma equipe alternativa, o Botafogo se lançou logo no ataque e já foi criando chances, como essa com Juan Cruz. Pouco depois, Jefinho testou o goleiro do Capital nesse chute.
Não demorou para Juan Cruz sofrer pênalti do Reinaldo. Alex Telles cobrou bem, deixando o Botafogo na frente com 11 minutos de jogo. Era uma segunda vitória consecutiva, a gente sabia que era importante também dar sequência, mostrar também a força do elenco, saber que quem entra também dá resultado. Então o trabalho é esse. Mais uma vez quem vem do banco também entrou e mudou um pouco a partida. Juan Cruz pegou bem na bola e quase fez o segundo do Botafogo. Passada a pressão inicial, o capital respirou e acertou a trave nesse cruzamento. Antes do intervalo, Maestriani ainda teve uma oportunidade abafada na saída do goleiro. O capital voltou a ameaçar no início do segundo tempo nessa boa jogada do Matheus dos Anjos, que acabou chutando por cima. Aí veio a polêmica. O árbitro deu pênalti nesse toque do Felipe Guedes na área. Mas ao rever o lance, anulou a marcação. O Botafogo melhorou com as entradas do Igor Jesus e do Savarino. No rebote do chute do venezuelano, Arthur bateu e o árbitro marcou pênalti no toque no Richardson. Igor Jesus foi lá e fez o segundo do time alvinegro. 2 minutos depois, Cuiabano, que também tinha acabado de entrar, cruzou para o Arthur marcar o terceiro de cabeça. O jogador se emocionou na comemoração e teve o nome gritado pela torcida. Para fechar a conta e virar goleada, depois de um bate-rebate e algumas tentativas, Juan Cruz colocou para dentro para decretar o placar de 4-0. Ficou uma preocupação em relação ao Barbosa e o Savarino, que saíram de campo machucados. Mas o Botafogo deixa muito bem encaminhada a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time pode até perder por 3 gols de diferença. O segundo jogo, dia 22 em Brasília, que passa de fase. Nós, na teoria, já somos mais fortes, hoje na prática fomos também, e acho que também será difícil, só se nós fôssemos muito irresponsáveis, é que esta eliminatória se poderia perder. Em relação ao Barbosa e ao Savarino, há ali toques que obviamente eu falei com eles, o Savarino decidi tirá-lo de imediato para não agravar mais o que ele sentiu, mas só agora, nas próximas horas, é que vamos saber alguma coisa de concreto em relação a eles. O Botafogo emplaca a segunda vitória seguida, deixando o ambiente ainda mais leve no Nilton Santos. Eu vou comunicar uma coisa pra vocês, todos vocês que gostam de me perturbar. Vocês aí, tá bom? Vocês doisinho aqui, ninguém vai tirar a minha paz. Até que saia esses exames aí, que eu acho que vai sair agora. Na hora do almoço. Ninguém vai tirar a minha paz hoje, escutaram, né? Lucas Pedrosa, Venê Casagrande, boa tarde. Boa tarde. Meus amigos aqui do SBT, dia 1º de maio, dia do trabalhador, e nós estamos aqui trabalhando com muita alegria. Venê com muita alegria, eu também. O Careca, nem então. Disseram que eu ia meter um atestado. Falaram assim, tá malandro, né, Pedrosa? Meteu um atestado no pré-feriado. Eu falei, meu amigo, você não sabe o que é ser jornalista. Todo mundo acha que é só glamour, bebê. Não, hoje me perguntaram, e aí, tem programa hoje? Eu falei, não, tem reprise do Chaves. Toma! E sabe o que é o negócio, Pedrosa? Esse diálogo com certeza existiu. Com certeza. Não, tem reprise do Chaves. Como assim, feriado? É reprise do Chaves o dia inteiro. Ninguém trabalha. Pra gente não tá aqui, é que um caminhão passou em cima da gente. Isso é verdade. E você faltar, logo você, o Pedrosa adora um feriado, mas ele tá sempre aqui. O Pedrosa faltar na véspera do feriado é tipo, Venê, agora que ele tá bem casado, tá bem. Mas quando ele tava na pista, é tipo ele naquela festa, e quando tá chegando aquela hora da festa que a luz tá apagando, que tá todo mundo se conhecendo, ele tem que ir embora. É isso aí. Se fosse, que não é do meu feitio, se fosse pra meter algum atestado, seria hoje. Não ontem. Eu fiquei com medo hoje, sabia? Ah, é? Terça, Fernanda. Quarta, você. Quinta, Venê. Sequência. Sabe o que te protegeu, Venê? Gengibre. Também. Você é mais tímida, né? É isso, exatamente. Vamos falar do meu fogão. Presta atenção, Lucas Pedrosa e Venê Casagrande. Eu saí feliz do estádio Nilton Santos
Porque, mas era o capital. Mas a gente sabe o que peças pregam essa competição. O Botafogo começa com algumas peças alternativas, inclusive até do gol. O Léo Link ficou no lugar do John. O Igor Jesus no banco de reservas. E aí, ele escolheu colocar o Jefinho, que a torcida tanto pedia o Jefinho. Poxa, o Jefinho, cadê o Jefinho? O Jefinho foi um cara importante, para quem não lembra, na trajetória da Libertadores do ano passado, com um gol importante. Lucas Pedrosa, gostou da atuação do Jefinho? Eu vou dizer, eu gostei. Sim, ele foi colocado numa posição de meia esquerda. Não diria nem que ele foi um ponta, mas sim um meia esquerda. O Botafogo manteve a estrutura da última formação, sim. Ele botou um 4-4-2, logicamente com diferenças nas funções, porque cada atleta tem sua característica. Mas eu gostei, eu acho que o Jefinho hoje já não é mais um ponta esquerda, ele já não é mais um jogador de velocidade que faz corredor. Ele é um jogador que infelizmente conviveu com algumas lesões, alguns problemas hospitalares também, e por isso eu vejo ele com muito mais qualidade para construir por dentro do que por fora. Ele é muito habilidoso, ele tem boa visão de jogo, claro que ele ainda tem que voltar ao ritmo dele, mas pelo que a gente não contava com o Jefinho, a partida de ontem dele, mesmo sendo um contra um adversário bem fraco, é uma partida que serve para dar confiança, sim. Como serve para dar confiança pro Arthur, como serve para dar confiança até pro Juan e tudo mais. Então, assim, eu acho que ontem o que tem que se valorizar, primeiro, é que o Botafogo ganhou uma data no calendário, mesmo utilizando o seu time reserva, conseguiu um 4-0, ou seja, no jogo de volta, com todo respeito, pode mandar o time C do Botafogo que está classificado. Essa é a minha visão. Então, assim, ganhou uma data de descanso, ganhou uma partida onde deu confiança para alguns jogadores, manteve o sistema tático que ele mudou na partida contra o Fluminense, que deu muito certo, mesmo com o time reserva, o Botafogo continuou jogando o futebol dele, deu confiança para o Alex Telles, que não vem sendo titular absoluto, mas conseguiu fazer um golzinho ontem. Então, assim, eu acho que essa gestão de minutos, gestão também de grupo, que é muito importante você deixar a confiança de todo mundo lá no alto, foi muito importante para o Botafogo ontem, apesar das lesões de Savarino e Barbosa. E esse é um ponto do Jefinho que eu fico... Eu nunca vi uma mudança tão rápida. Quando ele aparece aqui no Botafogo, né, vem do Resende, vem para o Botafogo, e é um jogador espetacular, e ele vai para a Europa, ele tinha uma coisa, né, Pedrosa, muito intuitiva, de jogar mesmo pela beirada, daquele jogador que nasceu fazendo aquilo ali. Ele vai para a Europa, Vini, e ele volta com muitas construções diferentes, até tirando a sua característica inicial. Ele começa a ter um jogo muito mais inteligente, usufruindo também, obviamente, daquela intuição, daquela qualidade que ele tem no 1 contra 1. E ele realmente ontem trouxe uma ocupação de espaço que eu não estava vendo ninguém fazer nesse Botafogo e que tinha uma lacuna ali por conta do Thiago Almada. Eu não estou comparando o Jefinho com o Almada, tá? Eu estou dizendo que tem um pedaço do campo que às vezes até o próprio Savarino sente falta de uma dupla dessa forma, e o Jefinho mudou e ele evoluiu muito em relação a essa construção, o jeito de trabalhar, Vini Casagrande. Você gostou do Jefinho ontem? Gostei bastante, inclusive para dar confiança a esse jogador que não era titular há mais de um ano, por exemplo. Então, mais de um ano sem ser titular. Mais de um ano que ele não começava uma partida. Então, era importante ele ter esse momento. E eu acho que a escolha do Renato Paiva foi perfeita. O adversário muito mais fraco, ou seja, o grau de exigência muito menor para ele. Então, acho que foi importante para ele, concordo com o Pedrosa, importante também para o Juan Cruz fazer o golzinho dele, para o Arthur, para tirar a zica, como ele mesmo falou. Então, o Renato Paiva explicou o motivo antes mesmo do jogo, antes mesmo de dar certo, porque ele estava colocando uma equipe praticamente reserva, porque ele queria observar jogadores que estavam se destacando no treinamento, como que seria a postura desses atletas na partida também. Até mesmo para ele ter noção do que ele pode utilizar durante a temporada, até porque... Volto a mencionar, ele está no começo de trabalho ainda à frente do Botafogo. São cerca de 10 jogos que ele comandou a equipe alvinegra. Então foi um jogo muito bom para ele dar confiança a outros atletas que não estavam tendo muitas oportunidades. Mas eu quero destacar a entrada do Cuiabano no segundo tempo. Eu gosto muito do Alex Telles, mas o Cuiabano está exigindo muito mais do Alex Telles. Para o Alex Telles se tornar titular atualmente com o Renato Paiva, o Alex Telles vai ter que voltar a jogar muita bola, porque o Cuiabano está exigindo isso dele, está jogando muito bem, entrou muito bem no segundo tempo. Então foi uma partida muito boa e isso, o primeiro jogo da Copa do Brasil, o time grande, digamos assim, tem que fazer exatamente o que o Botafogo fez, porque no jogo da volta você ganha um calendário, você dá uma aliviada. O Botafogo vai poder poupar muitos jogadores na partida da volta. Totalmente diferente de outros clubes, por exemplo, Internacional, time grande que não foi bem no jogo de ida, que vai acabar tendo que forçar o time titular no jogo da volta para poder não correr risco de ser eliminado nessa competição. E quantas boas notícias, o Pedrosa disse, né? Vamos falar daqui a pouco das não tão boas assim.
O Arthur fez o gol e a gente via que ele até tinha bons desempenhos, mas ele parava na finalização mesmo. E alguns gols que você falava, como é que essa bola não entrou, né? Eu brinquei aqui com vocês que ele estava me lembrando o Rafael Marques, que ele ficou um tempão para fazer seu primeiro gol, muito mais tempo que o Arthur. E depois ele virou um xodó da torcida do Botafogo e é até hoje. Destacamos o Jefinho, as peças que ganham minutagem. O Alan é uma peça que também ganhou minutagem. O Gregory é chover no molhado, porque ele tem jogado muito bem todas as partidas. É impressionante o poder de fogo do Gregory, a capacidade do Gregory. Mas eu queria destacar, que também é chover no molhado, o que é o Igor Jesus. Quando ele entra no jogo, Lucas Pedrosa, o jogo muda. Inclusive o placar também, a facilidade do placar mexe muito com a entrada do Igor Jesus. Sim. Ele é muito qualificado e ele é muito também sereno, assim. Até mesmo nas entrevistas que ele dá, você vê que ele tem um entendimento Pedrosa, de futebol. Pensa num menino educado. Exato. E eu acho que é a serenidade que ele vem mostrando desde o ano passado. As pessoas às vezes falam assim, o Igor Jesus está há tanto tempo sem fazer gol. A culpa nunca vai ser, na minha visão, do Igor Jesus especificamente. Dificilmente você vai ver ele jogando mal. É muito mais o coletivo. Ele é um jogador que precisa de um coletivo associativo, um coletivo que vai alimentar as bolas para ele, que era um problema do Renato Paiva nos primeiros jogos dele. Eu não vi o Igor Jesus sendo tão alimentado, mas quando ele tem a liberdade, quando ele começa a ter associação com os seus jogadores, ele abre na diagonal, ele consegue fazer pivô, ele aparece na área para finalizar. É um atacante realmente que é bem diferenciado, não só por isso chegou à seleção brasileira, foi importantíssimo nos títulos do Botafogo no ano passado e que se tiver um time que consiga jogar com ele e para ele, sem dúvida alguma ele vai mais uma vez crescer e fazer uma grande temporada, porque talvez a grande mudança do trabalho do Renato Paiva nos últimos 2 jogos tenha sido essa companhia com o Igor Jesus. O 4-4-2 que eu falei aqui contra o Fluminense deu muito certo, do Mastriani junto com o Igor, porque ele participou mais do jogo, ele precisa participar e mais uma vez ele manteve essa formação e ontem ele entra com companhia. Repito, um adversário muito fraco, claro que muito fraco, mas o Igor Jesus joga bem até contra os mais fortes. Mas isso de adversário fraco, o Botafogo fez o que muitos não fizeram. O Grêmio? O Grêmio tomou uma virada ontem. O Fluminense, ué. O Grêmio tomou uma virada ontem. 35 minutos do segundo tempo, estava 2-1 Grêmio contra o CSA. 2 gols, 3-2 CSA. O Atlético Mineiro empatou 2-2. 2-2. O Fluminense ganhou só de 1-0. Mandrake, que não marcaram. O Internacional também, gol no finalzinho. Gol no finalzinho. O Fluminense só 1-0. Tudo bem que o Fluminense, eu acho que produziu até para fazer 3-4, que o goleiro também foi bem. Mesmo jogando mal, o Fluminense poderia ter saído com 3-4-0. Mas o placar tá curto, o negócio tá perigoso. Então, assim, o São Paulo também sofreu. Então, assim, a Copa do Brasil é um adversário muito fraco. Copa do Brasil é traiçoeira. É igual o Vasco hoje, vai pegar o Operário. O pessoal tá achando que é baba. Não é baba. O Vasco tem que fazer ser uma baba. E isso é muito difícil. O único time que fez um grande jogo no jogo de ida foi o Palmeiras, porque pegou o adversário mais difícil. Série A. O Ceará, que é Série A. E lá no Castelão. E o Palmeiras ganhou por 1-0. Venê, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Outro ponto importante também nesse rodízio de minutagem do Renato Paiva. Ele botou o Léo Link, um goleiro que é muito bom, foi contratado em investimento alto no Botafogo, não estava tendo oportunidades e é importante o goleiro entrar também. Porque uma hora ou outra vai precisar e tem que estar pronto. Você falou Palmeiras? Falei. Será, gente? Será que eles vão perder o treinador deles? Você viu a nota da Leila? Sabe, eu quero aquele meme do morteiro. Vocês têm aí? Tô muito triste com essa notícia. Pra quem não sabe, tem um trelelê de seleção rolando ainda. Daqui a pouco a gente vai passar essa informação. Tira o casaco, bota o casaco. Tem informação, acho que do nosso Mauro Betting sobre isso também. É? Informação importante. E aí estávamos falando aqui em relação ao Jorge Jesus, o Venê trouxe a informação, ele tá com o telefone na mão, se ligar pro homem, e aí já virou tudo. O Ancelotti espera, não espera, mas... Inclusive o homem tá chateado. É mesmo? O JJ tá chateado. Tá chateado. Sério, Venê? Não tá sendo, ele não tá gostando de ser tratado como não tá sem treinador, segunda opção. Né? Eu tô ainda. Olha aqui. Mas isso vai ser resolvido. Deixa eu falar. Será que a gente vai ter 2 boas notícias? Em uma só. Em uma só? Ai, Big Boss. Ai, meu Deus. Falar então do Botafogo, meu parceiro Rodrigo Brandão com informações do Fogudo, que amassou o Capital. É bom mesmo é o Café Capital, né? O time perdeu do Botafogo. Fala, Rodrigo Brandão.
Cadê? Breno, a vitória de ontem sobre o Capital trouxe boas e más notícias para o técnico Renato Paiva. As ruins são, claro, as lesões do Alexander Barbosa e do Savarino. Eles estão sendo reavaliados para saberem se houve lesão e o tempo de recuperação. Eles se juntam ao Matheus Martins, que foi cortado da lista de relacionados por conta de um desconforto muscular. Agora, a boa notícia são os jogadores que começaram a partida contra o Capital e foram bem. Por exemplo, Arthur e Juan Cruz desencantaram, marcaram pela primeira vez com a camisa do Botafogo e tiraram um peso das suas costas, já que eles não vinham tendo atuações que justificassem o investimento feito pelo clube. E o outro foi o Jefinho, jogador que alternou bons e maus momentos na noite de ontem, mas quando foi substituído, saiu aplaudido pelo torcedor. E o técnico Renato Paiva fala a respeito das suas qualidades e o que ele precisa melhorar para continuar tendo mais chances. Tecnicamente é muito bom jogador, é um fantasista, é um driblador, às vezes ainda não consegue entender, como no caso de hoje eu lhe disse, quando driblas dois adversários não tens de driblar o terceiro nem o quarto. Nessa questão da tomada de decisão que nós estamos a trabalhar com o Jefinho, sabendo o que ele nos pode dar dentro deste tipo de características. E nós temos que fomentar e potenciar estes jogadores, mas dentro de um coletivo. Senão o Jefinho joga sozinho e os outros 10 ficam a olhar para o Jefinho. Aí, portanto, o Paiva, que vai ter que aguardar o resultado dos exames do Matheus Martins e do Savarino para saber se vai poder contar com eles. Se ambos não tiverem condições de jogo, a tendência é que o Jefinho seja o titular diante do Bahia. Valeu, Breno. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão. Farias, e aí, Matheus Martins e Savarino? Savarino não tá... E o Barbosa, né? O Barbosa tudo bem. Não, tudo bem nada. Não, mas eu digo tudo bem que o pessoal já sabia. O noticiário do Brandão é de agora, ô Vitor, calma, né? Porque o DM tá cheio, né? Então, de novo, né? Mas acho que o Savarino não fazia tanta falta porque não tava jogando bem esse ano. Mas não tem outro jogador. Não tem outro jogador pra posição do Savarino, cara. Você não deixa nem eu falar. Mas você tá falando groselha? Eu não tô falando groselha. Eu acho que o Savarino tem uma regularidade muito grande. Ele joga aquele futebol. Se o time tá indo muito bem, ele vai junto, e se o time tá mal, ele joga o futebol dele ali. Ele é uma válvula de dinâmica pro Botafogo. Sem o Almada e sem o Luiz Henrique, não vai ser que vai pegar a bola e vai sair driblando, vai carregar, vai dar assistência, fazer gol. Não, ele tá ali pra somar, não pra resolver. É uma posição que não tem a reposição direta com aquela característica. O Botafogo, bem ou mal, tinha o Eduardo ano passado, não fez a posição. Romero também, poderia jogar ali. Você vai ter que mudar a característica do time. Ele até... Assim, o Savarino não vem no melhor momento, mas a partida contra o Fluminense foi bem legal. Foi uma partida bem legal dele. Talvez recuperaria uma sequência interessante. Menos mal que agora o Botafogo migrou para um 4-4-2, né? Isso. E aí você pode usar o Arthur ali, por exemplo. Joga o Arthur de um lado, o Jefinho do outro e 2 centroavantes. Você evita de ter o meia mais clássico. Não que o Savarino seja o meia mais clássico. Talvez nesse ponto dê para corrigir a ausência dele. Agora... Que bom também que o Jefinho jogou bem. Tudo bem, era o Capital do outro lado, né? Mas que bom que o Jefinho jogou bem, recupera a confiança, né? O Luan falou que o Jefinho joga muito. Então, aqui o Jefinho é só ele voltar a pensar enquanto um jogador profissional. Porque qualidade ele tem de sobra. O passe que ele dá no lance do primeiro pênalti é brincadeira, pô. É um passe que desmonta, mas o Capital e pipipi, popopó. Se não faz nada contra o Capital também, o torcedor ia cair matando, né? Ia dizer, jogou Nem contra o Capital e não arranjou nada. Olha o Fluminense. Se os jogadores profissionais soubessem o quanto é difícil você voltar a ter um grande desempenho, quanto é difícil você se reestruturar depois que você perde o caminho, eles iam ter muito mais cuidado com os desleixos da vida que, enfim, o jogador de futebol acaba tendo além do campo. O Luan falou um negócio que eu não vou ler no ar, mas ele falou do Jefinho, acusou o Jefinho de gostar de alguma coisa, né? É um desperdício de talento, né, Breno? Eu não vou dizer que ele tem a qualidade de um Luiz Henrique, até porque o Luiz Henrique tem a explosão, a força física que talvez o Jefinho não tenha. Mas em matéria de habilidade, velocidade / habilidade, é um talento parecido. O Jefinho poderia sim ser uma reposição interna bem interessante. Já era um jogador que estava no passado e por conta de lesão não atuou ali no momento mais impactante da temporada. Agora, ele poderia ser esse reforço interno, como a gente gosta de falar. Mas aí depende mais dele do que propriamente do clube, né? Hoje o Botafogo tem um ambiente legal, é um clube campeão, oferece tudo do bom e do melhor. E depende do jogador também entrar no ritmo ideal. E, rapaziada, a mídia argentina está divulgando aí que o Inter de Milão, a Internazionale de Milão da Itália, está interessada em Thiago Almada já para a próxima temporada, ou seja, nessa janela de transferências agora de julho para agosto. A Inter quer o Almada e segundo que já disse o Fernando Calais, né,
que não sei se trabalha ainda no Sport TV, mas trabalhava no Sport TV durante muito tempo e tal. Ele disse no Charla Podcast que, segundo informações que ele tem na Espanha, o Simeone do Atlético de Madrid quer muito, trata como uma das prioridades para a janela de transferências a aquisição do Almada. Então temos aí a Almada podendo ir para a Inter de Milão ou para o Atlético de Madrid. E se isso acontecer, vai ser o que eu estou falando aqui no meu pão. Eu acho que o Almada não inicia a próxima temporada pelo Lyon. Não inicia. Pode ser que ele volte do empréstimo dele pro Botafogo, que é um empréstimo, e jogue ali as partidinhas do Mundial de Clubes, né? Porque ele ainda tem vínculo com o Botafogo, mas ele não entra agosto no Lyon. Agosto ele não estará no Lyon, iniciando a temporada 25-26. Isso é o que eu tenho com uma convicção muito, muito firme. Duvido muito que ele estará no Lyon em agosto, né? Agora, se ele vai estar no Botafogo em junho, julho, eu não sei. Pode ser que a Inter e o Atlético de Madrid não comprem o Almada antes do Mundial. Comprem um pouquinho depois. Mas dificilmente o Almada vai continuar na Eagle. E ainda falando de Thiago Almada, agora de Luiz Henrique também. Eu não reparei isso no último jogo, não reparei, não tinha visto nenhuma notícia sobre isso. Torcida do Botafogo faz bandeirões para Luiz Henrique e Thiago Almada e vai homenagear mais jogadores. Luiz Henrique e Thiago Almada viraram bandeirões à torcida do Botafogo. O movimento Ninguém Ama Como a Gente postou imagem em homenagem nessa quarta-feira no jogo contra o Capital pela Copa do Brasil. A torcida promete homenagem a outros jogadores nos próximos jogos, como Savarino, por exemplo, e deve ganhar bandeirão em breve. Luiz Henrique já havia sido incluído no bandeirão dos ídolos no começo de abril, assim como Marlon Freitas. E aqui, né, tem aqui um link do Twitter, né? Não vou abrir agora, porque a imagem a gente já viu aqui em cima. Essa imagem aqui do bandeirão do Luiz Henrique e do Thiago Almada. Acho justo. Chegaram, jogaram muita bola, ganharam títulos muito relevantes pelo Fogão e entraram para a história. São ídolos do Botafogo, isso sem nenhuma dúvida. E quiçá um dia, tomara, voltem para o Botafogo para encerrar a carreira, né? Almada já multicampeão europeu lá, tal, pelo Inter de Milão, porque onde é que seja que ele vai estar jogando. Luiz Henrique voltando para o Brasil depois de alguns anos também, volte para o Fogão, que hoje é a sua casa, não é mais o Fluminense. O Fluminense foi só uma barriga de aluguel, né? Para o Luiz Henrique desabrochar e virar um grande jogador pelo Fogão. São ídolos que tenham muita sorte por onde passarem e estarão sempre em nossos corações. Hoje tem muito react, tá? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão, tá? Temos aqui embaixo o link do nosso Instagram, segue lá a gente. Temos o link também do nosso canal 2.0, canal reserva. Aqui em cima, Live Pix, se ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço todos os dias para vocês, com muito conteúdo, né? Nós temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, né? Ali em cima tem o rafoguense10@gmail.com, nosso e-mail, e também o nosso Pix. Manda qualquer valor que ajuda demais a gente, manter a estrutura que a gente tem aqui. E também é o nosso e-mail para contato, que você manda mensagem pra gente aqui propondo uma parceria, propondo aí alguma proposta de merchan, de jabá e tal. Manda pra gente que a gente toca uma ideia, tá? Fico por aqui, tá bom? Temos a Fresa Corretora de Seguros, aqui embaixo tem o link para cotação de um seguro residencial, automotivo, né, seguro viagem, seguro celular. Você tem o link aqui embaixo da Fresa, você faz por lá a cotação e vai ter um ótimo seguro para te manter precavido. Quero viajar para o Mundial de Clubes no meio do ano agora, lá nos Estados Unidos. Tu vai, que a Fresa tem um seguro viagem internacional, por exemplo, que vai te dar uma cobertura global, 100% em português, 24 horas por dia, que se dá um chabu com sua bagagem, você liga pra eles vão resolver pra você o pepino aí que tiver que resolver, e você vai curtir sua viagem tranquilão, relaxado, enquanto tem alguém capacitado fazendo por vocês aí toda a resolução do problema, tá bom? Pessoal, fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.